Muito bom a gente estar junto aqui, muito bom falarmos do amor de Deus. Nós estamos online no Instagram nesse momento, em breve também no YouTube, você vai poder assistir a gente também. Eu vou chamar o pastor Gustavo, que vai nos transmitir a mensagem, e eu quero dizer para vocês que se eu tenho um ministério pastoral novamente hoje na minha vida, eu devo a esse homem aqui, porque foi ele que me abençoou com a sua amizade, com o seu carinho, e falou assim, não, você é muito capaz sim, você pode sim. Então muito do que eu prego hoje, baseado muito no que esse homem aqui fala. Então quando eu sento com o ouvido aberto, com o celular desligado, com toda a atenção possível, porque é uma fala gentil, é uma fala de professor explicativa, e é uma fala que tem o poder de transformar as nossas vidas. Amém. Amém? Obrigado, pastor, muito obrigado, que Deus te abençoe. Abençoa. Amém. Amém. Amém, igreja. Amém, amém. Que bom que vocês estão aqui. Vamos começar, gente. Olha só, eu queria hoje, eu estava conversando com, eu na verdade, eu venho há algum tempo conversando com tanto com o pastor Rafael, com Maria, com a diaconisa Nath também, até com a minha sogra. Nós somos privilegiados em algum, até pela proximidade. A pastora Maria mora aqui, pastora Fabíola mora mais longe, mas eu, pastor Rafael, a gente mora mais próximo, então a gente tem a conveniência logística, basicamente, de estar mais próximo. E dentro dessas conversas, desses momentos, nós temos conversas que, na verdade, são verdadeiros cultos, são verdadeiras pregações, vamos dizer assim, uma pregação construída a 8 mãos, 4 mãos, mas são momentos que muito saber é colocado para fora, muita espiritualidade é manifesta, simplesmente na conversa, no ler a palavra, no entender. O pastor é um irresponsável aqui, que não colocou no silencioso, desculpa, gente. Depois vocês chamam a atenção do pastor. Peraí, tem que botar aqui na opressão do cronômetro aqui, do Rafael. Já falei para vocês que eu sou opresso pelo Rafael com o tempo, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Eu venho pensando em, periodicamente, fazer algumas coisas diferentes. Vocês sabem que eu tenho aquilo que o próprio pastor Rafael, eu tenho uma maneira de explicar o evangelho muito, acho que de vez em quando professoral, acho que essa mesma é a palavra, porque eu acho que a gente precisa conhecer algumas coisas, eu acho que o evangelho é muito mal falado, ele é muito mal explicado, fica uma coisa meio perdida na cabeça das pessoas. Mas também, quando eu faço isso, acaba que a gente perde algumas coisas da espontaneidade do simplesmente ler, do que seria a sala da nossa casa, ou na verdade a cozinha da nossa casa, né? Essas conversas normalmente acontecem à mesa, acontecem na cozinha, por isso até a simbologia da mesa, essa história toda. E hoje eu vou, de alguma forma, tentar trazer essa forma de falar do evangelho, uma forma que é muito intimista, e o evangelho foi, na verdade, se ele persiste até hoje, ele foi por causa dessas histórias contadas. Jesus era um grande contador de histórias. Não, contador de histórias não quer dizer que ele era mentiroso, mas que ele cativava as pessoas na sua forma de falar, e aí assim, era uma história, aquilo ficava fixo. Afinal de contas, a língua escrita não era tão popular como é hoje em dia. E qual é a forma de se gravar uma história? Sendo um bom contador de história. Então, eu vou hoje me permitir isso, talvez saia um pouquinho dessa regra formal, desse tudo, mas eu sempre ansiei, gente, o meu sonho, o meu caminhar é para ser pastor de comunidade. O que quer dizer isso? É construir uma comunidade, é criar laços com as pessoas, é saber o nome das pessoas, saber o que as pessoas passam, saber seus sabores e dissabores e caminhar com essas pessoas. E para isso a gente precisa ter esse tipo de liberdade. Obviamente, hoje em dia a gente tem esse advento tecnológico, a internet, redes sociais, que causam um distanciamento mesmo, mas também, ao mesmo tempo, causam uma impressão de intimidade por ver o mesmo tempo todo. Então, aqueles que estão aí, por mais que não me conheçam, não conheçam a comunidade, saiba que eu sou seu irmão em Cristo também. A gente está na mesma caminhada, essa comunidade na mesma caminhada. Sintam-se na sala da Rizoma, sintam-se na cozinha da Rizoma. Essa é a proposta. Amém? Espero que... Eu não vou conseguir terminar essa pregação hoje, a gente vai provavelmente estender para o próximo culto. Eu vou fazer algo que eu acho importante,
que é a leitura bíblica. Eu vou ler como eu leio a Bíblia para vocês. Eu vou ler dentro daquilo que eu compreendo, com as coisas, com essas informações que de repente eu tenho, que vocês não têm, ou que vocês de repente tenham também. A gente vai trocar para que o texto ganhe mais sentido, para que o texto fique mais bonito. Uma das coisas que eu fico impressionado, cara, como Jesus era inteligente para falar as coisas. Como as críticas feitas por Jesus eram de uma sutileza, mas de uma profundidade acachapante. Saía um sopro, mas chegava um vendaval na pessoa. Ou saía um vendaval e chegava um sopro, uma brisa na pessoa. Só que isso está entre linhas no que a gente chama de mensagem do Evangelho, não necessariamente na literalidade da palavra. Então o que eu quero passar para vocês é a mensagem do Evangelho, amém? Então hoje eu vou fazer um negócio, eu vou ler um capítulo todo, a gente vai aos poucos, provavelmente não vai dar tempo hoje, e depois no outro culto a gente vê um capítulo curto, que é o capítulo 11 do livro de Mateus. Quem puder abrir, por favor, abra. Enquanto vocês estão abrindo, eu vou fazer algumas perguntas retóricas para vocês, ou seja, perguntas para vocês pensarem a respeito. Eu queria que vocês me dissessem, pensa aí, coloca em palavras você ou na sua cabeça, o que é uma igreja pentecostal? Hein, gente? O que é uma igreja pentecostal? Parem para pensar. O que é uma igreja pentecostal? 11, é o capítulo 11 de Mateus. Todo mundo achou? Achei que eu quero que vocês olhem para mim. Pode deixar que eu vou lendo com vocês. O que é uma igreja pentecostal? Beleza. O que é uma igreja tradicional? O que é uma igreja progressista? O que é uma igreja inclusiva? O que é uma igreja branca? Isso também é um termo. Aí a gente tem algumas definições, mas o que é uma igreja branca? O que é uma igreja negra? O que é a igreja de Jesus? Vamos parar e pensar nisso aqui. E esse capítulo 11 de Mateus, ele vem, basicamente, ele discute, se vocês prestarem, até para vocês já saberem, ele vai terminar com uma frase muito famosa nossa, que a gente diz do meu jugo, que é leve, brando e leve, carrega o meu jugo, termina com isso no versículo 30. Mas essa afirmação do meu jugo que é leve e suave, ela vai se conectando em várias coisinhas para ela ter um sentido maior quando chega nesse capítulo, no versículo 30. E eu quero ampliar isso. Vamos passo a passo. É legal, é genial. Eu sou apaixonado por esse capítulo, porque a profundidade de Jesus, a sabedoria, o sarcasmo de Jesus aqui. A gente muitas vezes acha que Jesus é uma pessoa, a pessoa que apresentaram de Jesus pra gente é como se fosse o cara, Jesus, né? Cara, mas Jesus era sarcástico muitas vezes. Ele não era mole não, ele não era mole, ele era esperto no bom sentido, tá? Aqui o capítulo 11 vem logo antes, no capítulo 10, Jesus já tinha começado sua caminhada, e nessa caminhada ele já tinha tido seus encontros, e seus encontros gerados outros encontros, e até que ele separa o que ele chama dos seus 12 discípulos, tá aqui, acho que até o intertítulo, deixa eu ver aqui, eleição dos 12 discípulos, e ele prepara, ele diz, envia esses discípulos, diz das perseguições, diz que ia acontecer, até que chega agora nesse capítulo 11, e eu vou lendo com vocês e vou discutindo aqui com vocês versículo por versículo, tá bom, gente? Amém? Amém. Vamos lá. Não vou falar, mas minha versão é diferente, vocês já sabem, né? Desculpa aí, tá? E aconteceu que, depois de Jesus ter instruído os seus 12 discípulos, seguiu dali para ensinar e pregar na cidade deles. Ele juntou aqueles 12, a cidade deles, eles eram galileus, tá? Então Jesus conversou com eles, falou, beleza, vamos para Galileia, tá? João, o Batista, tá? Por seu lado, tendo ouvido falar na prisão, João Batista tinha sido preso, dos feitos do Cristo, enviou recado através dos seus discípulos. João estava preso, mas João tinha um privilégio, João Batista, tá? Tinha o privilégio de receber visita, ele recebia os seus discípulos, e ele falou assim, olha,
Não esquece que a gente está falando de um povo, de uma tradição judaica. Eles estavam esperando o Messias. Eles estavam esperando aquele que iria restaurar o reino de Davi. Eles estavam esperando o Messias, queriam tirar ele daquele reino de sofrimento e colocar eles no reino de Deus. Que eles ainda não entendiam muito bem o que era, mas a expectativa deles era essa. E aí o João fala para os discípulos dele, faz assim, ó, vai lá, que ele está preso, encontra Jesus e diz assim, tu és o que vem ou devemos esperar outro? Ou seja, você é o Cristo ou a gente tem que esperar outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes, ide e anunciai a João todas as coisas que ouvis e vedes. Olha só, o que Jesus disse? Nada, ele falou, olha o que vocês estão vendo aí, presta atenção nessas mudanças, presta atenção no que está acontecendo, olha o que as pessoas, ouve o que as pessoas estão falando, isso que vocês vão falar para João. Vocês não vão levar as minhas palavras, vocês vão levar os fatos que estão acontecendo. E aí ele começa que uma descrição aqui que a nossa igreja, a Siri quer participar aqui também, que a igreja espiritualizou de uma forma, e nessa forma de espiritualizar, com a tentativa de repente de torná-la mais transcendente, mais bela, eu acho que tirou a beleza do que é, tirou a palpabilidade do que é. E eu vou discutir isso com vocês aqui agora. Jesus disse assim, ide anunciai todas as coisas que vedes, os cegos, aqueles que não enxergavam mais possibilidade de vida, aqueles que andavam desesperançados, aqueles que não entendiam, não viam possibilidade de uma vida plena, esses veem. E essa palavra vem é engraçado, porque ela diz assim, foi devolvida a visão. Esses cegos que não enxergavam mais uma possibilidade de vida plena, agora eles veem, foi devolvida a visão para eles. Eles enxergam agora em esperança o amanhã. Aqueles que não enxergavam essa possibilidade de vida, aqueles que não enxergavam a plenitude da vida, essa possibilidade de vida plena, agora esse direito lhes foi entregue, esse direito foi restituído, e agora eles veem a possibilidade de uma vida no reino de Deus. E coxos andam, coxos daqueles que foram amputados de vida, como a maioria de nós. O direito da vida plena nos é literalmente amputado. Sabe por que amputado? Porque era para ser nosso. É um direito. A plenitude de vida é um direito, mas todo esse sistema, toda essa maldade, eles amputam, eles retiram isso de nós de forma dolorosa, limitando as nossas opções de vida, nos tornamos coxos de vida. Só que esses coxos andam, essa palavra, é uma das palavras mais bonitas para mim que eu acho no grego, tá, gente? Eu vou explicar por quê, chama peripatel. O que essa palavra quer dizer nesse andam? Esse andam não é de caminhar só, sabe de que é? É de autonomia de vida. Essas pessoas que tinham o seu direito de vida amputado, eles retomam a autonomia de vida, eles fazem seu próprio caminho, eles escolhem por onde andar, eles progridem. Aqueles que não enxergavam essa possibilidade, agora enxergam, eles veem essa possibilidade de vida. Aqueles que tinham isso amputado deles, esse direito, agora não, eles se empoderam e tomam posse desse direito, e agora eles conjecturam, eles pensam o que eles querem fazer, eles se tornam protagonistas da sua própria vida. Leprosos estão curados ou estão purificados, dependendo da tradução, não sei qual é de vocês. Aqueles leprosos, aqueles que são impuros, aqueles que são colocados à margem, aqueles que não fazem parte disso aqui, aqueles que não são contabilizados, eles estão à margem. Esses são os leprosos. Gustavo,
não tem leproso. Hoje está cheio de gente leprosa, mas leproso não é necessariamente só de hanseníase, não, gente. É leproso social. A gente coloca à margem um bando de gente, que tem vida. E é essas pessoas que estavam à margem, essas pessoas que não faziam parte disso aqui, que não eram dignas de conviver, que não eram dignas da plenitude de vida, esses foram curados. O problema maior não é nem a gente colocar uma pessoa à margem, é a pessoa aceitar que o lugar dela é à margem. Porque aí não tem o que a gente possa fazer, porque ela já se entende como uma pessoa impura, uma pessoa à parte. Na última mesa plural, a pastora Maria ou Alejandro, não lembro, foi entregar uma quentinha para alguém, e estava dentro de um saco, e a quentinha caiu e virou. Aí a pastora Maria foi correr para pegar, para ajeitar, e falou assim: não, a gente mora na rua, isso aí para a gente tá bom, para quem mora na rua isso tá bom. Essa pessoa precisa ser curada desse sentimento. Essa pessoa que fala isso, ela precisa ser purificada desse pecado que jogaram sobre ela. Essa pessoa precisa deixar de ser leprosa e entrar na cura do Evangelho, desfrutar da purificação do Cristo. Os surdos ouvem, e esses surdos não eram só os surdos que não têm audição, mas são aqueles surdos que não entendem a mensagem, são aquelas pessoas que não entendem a palavra, são aquelas pessoas que não conseguem cognitivamente decifrar ou entender o Evangelho. Não faz sentido essa mensagem, e esses surdos agora ouvem. Aqueles para os quais a mensagem do Evangelho não fazia sentido, agora faz. A mensagem do Evangelho que passava por eles como se fosse nada, de uma hora para outra, eles começaram a ouvir e aprender pelo ouvir, entender o Evangelho pelo ouvir, entender o reino de Deus e aceitar, porque eles ouviam. Aqueles que eram surdos, que não tinham mais sensibilidade para ouvir a voz do Criador, agora ouvem. Eles ouvem. Mortos. E mortos ressuscitam. Pessoas que eram... Eu tinha cegos. Aqui ele começa, eu tinha cegos que voltaram a ver, eu tinha pessoas coxos que andam, eu tinha leprosos que eram curados, eu tinha surdos que ouvem, eu tinha pessoas que estavam mortas. Como muitos de nós já estivemos mortos diante da vida, sem esperança no amanhã, sem o sentimento de que a vida pode ser melhor, achando que essa opressão, que esse lugar de desconforto, que esse lugar ruim que o mundo nos coloca é o nosso lugar. Nós nos tornamos sobreviventes da vida e não seres viventes que vivem a plenitude do Evangelho, que é a vida. Essas pessoas que deixaram de esperançar a vida, eles ressuscitaram e agora começam a viver. Como muitos de nós, que por ter começado a ouvir o Evangelho, ressuscitamos e começamos a viver. A gente acredita na vida, e acreditando na vida, nos tornamos potência de vida, e sendo potência de vida, eu trago vida para o outro, eu levo vida para o outro, e o outro vive também, e nós dois juntos vivemos, carregamos mais vida por onde passamos, e assim o Evangelho e o reino de Deus vai crescendo, nos tornamos construtores do Evangelho, construtores do reino de Deus aqui e agora. Aí ele continua, cadê? Mortos ressuscitam, e os pobres, que na verdade não são pobres a palavra, são os mendigos, tá? O que são esses mendigos? São essas pessoas, somos nós muitas vezes, que a gente entra em estado de mendicância para o básico da vida. E não é só de coisa material não, gente. Material é fácil da gente mensurar. Mas a gente entra em estado de mendicância para afeto, para carinho, para ouvido, para acolhimento. A gente anda no estado, nós viramos mendigos devido a esse mundo torpe
míope, deturpado, mendigo de coisas que geram vida na gente. E a gente vira aquele povo morto. Só que aqui ele diz o seguinte: essa boa nova é para esse povo. Essa boa nova é para esse povo que se diz morto. Porque a partir do momento que eles ouvirem isso, que eles enxergarem isso, que eles caminharem sobre isso, eles vão ressuscitar. Aí ele continua: e bem-aventurado e feliz é aquele que não, dependendo da tradução, vai estar se escandalizar, ou pedra de tropeço. Qual que está de vocês aí, gente? Escandalizar. Esse escandalizar, olha que coisa bonita. E feliz é aquele que não se tornar pedra de tropeço para o outro, que não gerar dúvida da verdade do reino de Deus, do evangelho para o outro, que você não escandalize o outro. Sabe por que você não escandaliza o outro? Que você entende que o evangelho é plural, que você entende que o reino é para todos, que aquilo que você tem para você, você quer para todo mundo. Não seja pedra de tropeço para essa pessoa, ou determinando regras de lá para cá, ou dizendo que aquilo lhe pertence. Não, aquilo é para todos. Um parágrafo. Olha quanta mensagem tem num parágrafo. Eu podia ler a letra. A letra alcançaria a profundidade da mensagem que eu acabei de passar? Alcançaria? Não. Pode falar, gente. Alcançaria? Não. A gente precisa viver da mensagem, não da letra. Continuando. Gente, aí continua. É lindo esse texto. Tendo esses partidos, ou seja, os discípulos de João Batista partiram depois de terem literalmente tomado uma surra de palavra, de terem literalmente falado: gente, olha isso aí, olha o que está acontecendo, olha essa revolução de vida, olha isso aí, é só vocês olharem, está aí, está palpável para vocês verem. As pessoas não são mais as mesmas, e o ambiente que as pessoas que estão não é mais o mesmo. Há uma revolução acontecendo, o reino de Deus é aqui agora, eu estou no meio de vós. Eles devem ter tomado um choque, né? Agora eu vou voltar lá para João. Agora, como é que eu digo isso para ele? Aí eu não sei como é que ele disse isso para João. Jesus começou a falar às multidões acerca de João Batista, que era uma figura extremamente importante. Foi o último profeta da antiga aliança. E aqui Jesus é de um carinho, de um amor. Sabe muitas vezes que eu acho que falta a gente na igreja? É isso. Carinho. Amor um com os outros. É saber tratar com carinho, deferência, cuidado a nós mesmos. Jesus estava com seu primo preso. E ele fala assim: saíste para o deserto para ver o quê? Por que saíste para o deserto? João, ele rompeu com a estrutura religiosa do templo. Uma estrutura corrupta, uma estrutura muito parecida com o que a gente tem hoje em dia, gente. Não acho que mudou muito, não. Uma estrutura que tinha seu conchavo com os poderes, e João rompeu com essa estrutura. Ele virou o que a gente chama de asceta, uma pessoa que fez voto de simplicidade, e ele foi para o deserto viver e ser profeta. Aí ele fala assim: vocês que saíram para o deserto, vocês saíram para ver o quê? Um caniço que sacode pelo vento? Isto aqui eu faço questão de dizer para vocês o que é. Caniço, que era comum na Galileia, você vê os caniços, um pedaço de cana, que se balançava quando o vento vinha, certo? Para onde o vento vinha, ele balançava. E ao mesmo tempo, esse caniço era a marca cunhada nas moedas de Antipas da época. O que ele está dizendo? João não é uma pessoa que vai ceder essas pressões do poder. João, esse que vocês saíram, vocês acharam que era, perdão da palavra, vocês vão entender, frouxo? Que era alguém que ia ceder a tudo isso que vem pressionando, tanto essas pressões políticas, tanto essas pressões religiosas? Não. João não era isso. Vocês foram achando que ele ia ser essa pessoa que tentava acomodar as necessidades do poder com o evangelho? João não era isso. Olha que cuidado, que carinho e que elogio poético que
que Jesus fez a seu primo. Está na mensagem. Infelizmente, na letra, a gente não consegue perceber isso. Mas saístes para ver o quê? Alguém vestido com roupas finas? Quer dizer, você saiu para ver o que você espera de santidade, então, né? Você saiu para ver aquilo que o seu coração já tem dentro de si, para dizer, não, esse é o belo, esse é o limpo, esse... o pastor Rafael, a gente estava conversando, essa igreja higienista que tem, né? É a perfeição, aquilo que eu falei do louvor. Você saiu para ver isso, alguém vestido com roupas finas, alguém que se encaixe nessa sua projeção de perfeição religiosa. Mas os que vestem roupas finas, eles não estão no reino de Deus. Eles estão nos palácios do rei. Eles estão no centro do poder. Eles estão nas igrejas que comercializam a fé. Eles estão no centro do poder financeiro. Esses estão lá. Mas saístes para ver o quê? Um profeta. Sim. O que é um profeta? Eu quero que isso fique muito claro. Um profeta não é alguém que faz uma adivinhação do amanhã. Um profeta é aquele que denuncia as iniquidades do agora. Profeta é aquele que denuncia as opressões do Estado, é aqueles que denunciam a opressão da religião, é aquele que não faz conchavo com a estrutura de poder para que seu nome seja exaltado ou para que ele apareça. Isso é um profeta. É decepcionante falar isso para vocês, né? Eu acho que muitas vezes, sempre que eu trago o que é o papel de um profeta, e é muito claro, se você pensar até a relação de Davi com seus profetas, quem é esse homem aí, então, que fez isso? Manda cortar a cabeça. Tá, esse homem é você. O profeta é aquele que tem sua autoridade pautada no Evangelho. E ele não abre mão disso por nada, mesmo que muitas vezes lhe custe a vida. Esse é o caminhar de um profeta. Digo-vos, sim, ele é mais do que um profeta. Este é aquele com quem ficou escrito: eis que eu envio o mensageiro à tua frente, e ele preparará o teu caminho antes de ti. Amém vos digo, entre nascido de mulheres não surgiu ninguém maior do que o João, o Batista. Porém, o menor do reino dos céus é maior do que ele. Complexo aqui, fácil agora. João profetizou a vida do Messias, profetizou a vinda do Cristo, profetizou o reino de Deus. Ele e todos os profetas antes dele. João foi esse último profeta da aliança. O que o texto está dizendo aqui? De mulher, dessa aliança, dessa corporeidade, ninguém é maior do que ele. Só que qualquer um que entenda o que é o reino de Deus e se torne participante desse reino de Deus e se torne construtor desse reino de Deus, se torna maior do que João. Não adianta a gente ter a consciência do reino de Deus se eu não me torno cidadão do reino de Deus. E como eu me torno cidadão? Fazendo parte da sua dinâmica. Sendo uma mesa plural, por exemplo. Fazendo aquilo que eu falei, sorrindo para o seu irmão, tendo consciência da dor alheia. Se você não tiver esse tipo de percepção, de participação, você ainda não entendeu. Você simplesmente entende a concepção, a construção do que é o reino de Deus que chegará. Você não será, só que aquele que fica participante do reino de Deus, o menor de todos será maior do que João. Amém? O que eu quero é que vocês prestem atenção, como um texto, teoricamente, é um texto que todo mundo já leu de alguma forma, ou já ouviu de alguma forma, mas quanta mensagem tem aqui dentro, vocês conseguem perceber isso? Olha só, isso aqui é fundamental para nós. Quero que vocês guardem isso que eu vou ler aqui agora para vocês. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus mostra sua violência e os fortes estão a agarrá-lo. O reino dos céus nos violenta de uma forma porque nós somos obrigados a desconstruir
uma série de crenças que nós temos anteriores. E muitas vezes desconstruir essas nossas verdades, essas nossas certezas, é uma autoviolência. Nós tiramos o nosso próprio chão para caminhar naquilo que eu chamo de incerteza certa da fé. Isso dói. Isso não é confortável. Isso requer persistência. Isso requer cortes e cuidar desse corte, uma ferida que se sara, que se abre de novo, que se sara até ela deixar de existir, porque eu me torno construtor desse reino de Deus. Mas aqui ele diz o seguinte: os fortes estão a agarrá-la. Não é fácil. É violento muitas vezes. Principalmente quando você vem de crenças que distanciam você do reino de Deus. Distanciam você do próprio Criador, distanciam você do caráter do Pai. Arrancar isso da gente dói. E dói fisicamente, muitas vezes. Eu conheço muitas pessoas que passaram noites e noites chorando, porque eles falavam assim: e tudo que eu acreditei, tudo que eu passei, tudo que eu me dediquei, todo o sacrifício que eu fiz, todos os prazeres, ou todos os bons sentimentos, tudo aquilo que eu abri mão de estar com a minha família, eu abri mão de tanta coisa. Para quê? Eu tenho que ter muita coragem de dizer assim: passou. Agora eu sou construtor e participante do reino de Deus. Só os fortes agarrarão. Aquele que não persistir, que não tiver força, é mais fácil voltar para a sua zona de conforto. Todos os profetas e a lei, até João, profetizaram. Se quereis acolher essa afirmação, ele é o Elias, que está para vir. Elias era um profeta popular, vamos dizer assim. Vocês querem acreditar que ele é o Elias? Beleza, tá aí, fica tranquilo. Agora ouve só isso aqui. Quem tem ouvidos, engraçado eu repetir o que eles falaram, né? Quem tem ouvidos, ouça. A que realidade assemelharei essa geração atual? Ouve só. É semelhante às crianças sentadas nas praças públicas que, falando umas para outras, dizem: ouve isso. Tocamos flauta. Trouxemos alegria. Era um hábito nos casamentos se tocarem flauta. E quando você toca flauta, o que acontece? Quando música acontece, qual é a consequência? A gente dança. Onde há alegria no ar, nós regozijamos com essa alegria. Onde há felicidade, nós damos graças. E aqui eles dizem assim: nós tocamos flauta para vós e não dançastes. E ele continua: cantamos um lamento também. Nos enterros, era um treno que chamava. Cantamos um lamento e vós também não lamentastes. No momento de choro, vocês não choraram com os que choram. No momento de alegria, vocês não se alegraram. No momento de choro, vocês não choraram. Veio João, não comendo nem bebendo, dizem tem demônio. Veio João, o Batista, que rompeu completamente com a estrutura religiosa, foi para o deserto, vivia uma vida simplérrima, não farriava, e vocês diziam, ele tem demônio. Aí veio o Filho da humanidade, o Cristo, que comia e bebia, estava com a gente, que está aqui, está trocando energia, está do lado, está nesse atrito, e vocês dizem que ele é um comilão, um bêbado, amigo dos cobradores de impostos e pecadores. O que ele está dizendo? Não dá para agradar. Aquele que não quer participar do reino dos céus, não é pela palavra, não é pelo falar, não é pelo muito falar que eu vou trazer algum tipo de consciência para aquela pessoa, porque ele não chorou quando tinha que chorar, ele não se alegrou quando tinha que se alegrar, ele não quer, ele simplesmente não quer. E ele diz aqui: e a sabedoria foi comprovada a sabedoria foi comprovada na justiça das suas próprias ações. Ou seja, pelo que for acontecendo, vai sendo comprovado aquilo que foi dito, porque pelo muito falar, já não vai funcionar. Amém? Está fazendo sentido o texto para vocês? Tá ganhando profundidade o texto para vocês? É isso que eu quero.
Vamos para o final, vamos lá. Então começou a repreender cidades em que aconteceu a maior parte dos seus milagres, porque elas não se arrependeram. Ai de ti, Corazaim, ai de ti, Betsaida. Olha só, aqui ele começa uma crítica que é fundamental para os nossos dias. Essas duas cidades, nesse primeiro século, eles eram centros teológicos. Duas escolas principais de teologia da época judaica, eles eram dessa cidade. Porque olha o que ele continua. Pois se em Tiro e na Sidônia, cidades pagãs, acontecessem os milagres que em vós há muito tempo se teriam arrependido, vestidos de saco e com cinza, sinal de arrependimento, tá? Digo-vos que em Tiro e Sidônia será mais tolerável no dia de julgamento do que vós. Vocês tentaram racionalizar esse evangelho, vocês tentaram racionalizar, sistematizar o reino de Deus. E Cafarnaum, gente, Cafarnaum era como se fosse o centro do missionário de Jesus. Jesus, casa da mãe de Pedro, era lá, ele estava sempre lá. Cafarnaum era o centro daquela região, era a cidade maiorzinha daquela região, e Jesus basicamente fez a maioria dos seus milagres lá. E ele diz para Cafarnaum: Cafarnaum, você queres ser elevado ao céu? Até o inferno cairás. E esse inferno não é esse inferno cristão católico que a gente tem, a palavra aqui é Hades, seria para um lugar onde os mortos ficam, ou seja, Cafarnaum, você que é grandiosa, você que é soberba, você que está achando que é o máximo, você vai cair para esse lugar onde os mortos estão, onde nada acontece. Cadê? Porque se em Sodoma, outra cidade soberba, tivesse acontecido os milagres que aconteceram em ti, teria permanecido até hoje. Digo-vos que em terra de Sodoma será mais tolerável no dia do julgamento do que em ti. Olha quanta coisa Jesus está falando. Olha quanta mensagem Jesus está dizendo. Respondendo naquele momento, ou seja, reagindo àquele momento, Jesus disse: louvo-te, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios, aos inteligentes, ou seja, esse pessoal que tenta esquadrinhar o evangelho de uma forma lógica, que tenta criar razões e coisas que são irracionais, coisas que são entendidas pela fé ou não são entendidas pela fé, mas são vividas pela fé. Esse que tenta tornar tudo aquilo que é o sagrado para a gente em coisas palpáveis que a gente possa medir, pesar e pegar. Vocês, esses sábios, ou vocês, os inteligentes, Deus não revelou isso para vocês. Porque não é através dessa inteligência ou dessa sabedoria que se relaciona com o eterno. Revelaste aos pequeninos, que na verdade, o que são os pequeninos? Os pequeninos são aqueles que não tinham direito de falar, são aqueles que não tinham direito de se expressar, são aqueles que não tinham direito de dizer o que queriam. Deus se revelou aos pequeninos aqui, aqueles que não são doutores, aqueles que não são tidos como inteligentes a ponto de esquadrinhar o evangelho de uma forma que se torne um livro que todos entendam. Não, o evangelho se revelou, Deus revelou o evangelho para nós pequenos que entendemos ele com a nossa alma e o nosso coração. Sim, Pai, pois assim se deu por aprazimento a ti. Por que Deus fez isso? Porque assim lhe coube. Porque assim ele teve felicidade de olhar aqueles que são tidos como simples, são tidos como incultos, são tidos como limitados, são tidos como à parte, e esses, de uma forma que não tem explicação, entenderam que é o evangelho e o reino de Deus. Tudo me foi dado pelo Pai. O que eu sou, o meu caráter, aquilo que eu respiro, como eu ajo, aquilo que eu falo, como eu caminho, a plenitude do que eu sou foi dado pelo meu Pai. E ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Vocês não conseguem entender que eu sou a imagem do Pai encarnada. Eu estou aqui falando, vendo, mostrando, caminhando com vocês e vocês não veem um Pai em mim. Mas o Pai me vê em mim. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho.
Se você não me conhece, você não conhece o Pai. Se você diz que conhece o Pai e não me reconhece como filho, porque eu sou ele aqui encarnado, você não conhece o caráter de Cristo. Você não conhece o reino de Deus. Você não conhece o Evangelho. Você não conhece a comunhão dos santos. Você está parte disso ainda. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Para encerrar, eu preciso explicar uma coisa para vocês. Jesus aqui, mais no final, ele vai falar uma palavra que nós repetimos muito. Jugo. Carrego o meu jugo, que ele é leve e suave. O que ele está dizendo aqui, dentro da experiência religiosa judaica, existiam jugos rabínicos. O que isso quer dizer? Um fariseu, dentro de uma escola farisaica, existiam dois tipos de escola, por exemplo. Existia a escola de Hillel, que era uma escola mais aberta, mais moderna, mais progressista. E existia uma escola de Shammai, que era uma escola mais ortodoxa. Aí você tem, além dos fariseus, você tem os saduceus. Os fariseus, eles aceitavam as tradições orais como sagradas. Já os saduceus não. Eles só aceitavam aquilo que estava escrito no texto, na Torá. Aí você tem também os essênios, que era um povo que rompeu completamente com o poder estrutural do templo, foi para o deserto. Se purificar, eles tinham os ritos deles lá, eles já tinham a sua sistemática da relação deles com o sagrado. E além disso, eles tinham o que a gente chama de, a gente conhece como zelotes, que não eram rabinos, mas eles eram uma resistência, um movimento da época de resistência armada. Tudo isso eram julgos. Aqui estamos falando de Assembleias de Deus, de batistas, de presbiterianas, de pentecostais, de tradicionais, de renovadas, de igrejas não sei o que, de igrejas não sei o que lá. Isso que ele está falando aqui agora. E o que ele diz é isso? Vinde a mim, todos vós que estão esgotados e carregados desses fardos, desses sistemas de compreensão do sagrado, desses sistemas que jogam culpa, que jogam regras, que jogam um proceder certo para se alcançar algo. Essas estruturas que construíram o evangelho do toma lá da cá. Se vocês estão cansados e esgotados, vinde a mim, porque eu dar-vos-ei descanso. E aqui eu quero que vocês entendam essa palavra descanso. Essa palavra descanso, no original, não é um descanso perpétuo. Sabe o que quer dizer esse descanso? É uma pausa. Sabe o que ele fala aqui? Vocês que estão cansados dessa opressão religiosa, ou se é opressão do mundo, vem, segue meu evangelho. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou te dar um respiro. Quando você achar que não dá mais, fica tranquilo. Porque eu vou estender a mão, eu vou te dar um respiro. A partir do momento que você respirou, você vai voltar à caminhada. E a gente entende que isso aqui, não, eu estou agora no reino de Deus, eu faço parte, não sei o quê, vou ter mais problema nenhum. O texto não diz isso. A mensagem do texto não diz isso. Ele diz o seguinte: no dia que apertar, ele vai apertou para você um dia, Cris, ele vai usar o Jesus Fabiola, o Jesus Gustavo, o Jesus Maísa, o Jesus Paulo, para de repente estender a mão. Aí você vai olhar para esses Jesus cheirosos aqui, aí você vai lembrar, esse é o meu Pai, usando Jesus para me tirar desse momento. Com uma palavra, muitas vezes. Com um afago, com uma ligação, com um gesto de carinho. Recobra. Respira de novo. Sabe o que a gente faz depois que respira? Continua a caminhada. Quando aperta e exatamente. E vem o socorro. Exatamente. Levantai o meu jugo para vós e aprendeis comigo, que sou manso. Gente, essa palavra manso é tão bonita e foi tão mal colocada para a gente. Essa palavra manso, a gente interpreta ela como uma pessoa apática, como uma pessoa que deixa todos fazerem o que quiserem com ele. Ele, afinal de contas, ele é manso. Esse manso não tem nada a ver com isso. A palavra que diz isso é você que tem autocontrole diante a provocação, autocontrole diante as provações, você que confia em Deus acima das suas próprias forças,
Você que é esse manso e você que é esse humilde, e humilde não tem nada a ver com simploriedade, humilde vem da mesma palavra, da mesma radical de humus, aquilo que aduba a terra. Você que é uma pessoa que tem um solo fértil para aprender, você que é manso, que tem autocontrole, que sabe que Deus é contigo, independente de qualquer coisa, e tem um coração, e tem o seu ser todo propício ao aprendizado. Isso que ele está dizendo aqui. Encontrareis descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é brando. Como é que está na versão de vocês? Suave. Esse brando, esse suável, quer dizer agradável. A partir do momento que eu entendo que eu sou um construtor do reino de Deus, que eu entendo que é a justiça do sagrado, esse jugo se torna agradável. É estranhamente agradável nós pegarmos um sábado à noite, um dia de sábado, sairmos das nossas casas, passarmos o dia inteiro cozinhando, correndo, chamando gente para lá, distribuindo comida, se virando para conseguir dinheiro, mas é estranhamente agradável você falar assim, caramba, que gostoso fazer isso. A penúltima, eu levei algumas quentinhas, né? Sim. Nós levamos para distribuir em Copacabana, aí tem muita gente lá. Sim. Copacabana tá. É. Aí na penúltima que nós fomos entregar, eu tinha um moço assim, meio perdido assim na rua, vai pra cá. Aí quando a gente abriu ele, você quer uma pintinha, aí virou pra mim e falou, Deus me ouviu. Amém. Pedi aqui no meu coração. Levou um Jesus Cris, um Jesus Luiz, para entregar a comida para ele. Deus me ouviu. Deus já usou corvo, usou você, como usa a gente. De uma forma que não faz sentido para o mundo, é agradável isso. É agradável você ter saído daqui 9 horas da noite, cansada, que é cansativo, ainda ir para a rua, para buscar alguém que precisasse de alimento. E ainda mais ter coragem, porque hoje em dia, no Rio de Janeiro principalmente, você sair do seu carro, abordar alguém que você não conhece, correr esse risco para alimentar aquela pessoa, de alguma forma, isso é agradável. Olha, e todos eles, as 5 quentinhas que nós levamos, todos eles agradeceram em nome de Jesus. Amém. Honraram a palavra do Senhor. Ô Senhor, obrigado, meu Deus, que eu ouvi. Eles honraram o reino de Deus e vocês estavam construindo o reino de Deus lá. Amém. Eles honraram Jesus que eles viram em você e vocês viram Jesus nele. Vocês honraram, isso é o reino de Deus. Quando a gente consegue ter essa troca, o Jesus necessitado com o Jesus provedor. Quando há esse encontro, o reino dos céus é instaurado. Meu fardo é leve. Tudo isso que a gente falou não se torna pesado porque ele não é feito por regras ou contratos. O título dessa pregação é que a igreja de Deus, a igreja do Cristo cresce em encontros, não em contratos. Por isso, porque a igreja, o reino de Deus cresce desses encontros. Não é por contrato, não é por regra, não é por determinação de grupo X ou grupo Y, é pelo caminhar do Evangelho. Eu vou parar aqui. Semana que vem eu continuo contextualizando um pouquinho mais para os dias de hoje. Mas eu espero... Eu li um capítulo da Bíblia para vocês. Desculpa que foi um pouquinho mais longo, mas eu queria que vocês experimentassem o que é uma leitura de um trecho que tem início, meio e fim aqui agora. Esse capítulo a gente consegue fechar assim. E eu espero que esse capítulo tenha tomado uma profundidade maior para vocês. Porque, para mim, é um capítulo extremamente importante. Mas ele é importante não na sua literalidade. Ele é importante na sua mensagem. Ele é desafiador na sua mensagem. Ele me destrói e me reconstrói toda vez que eu leio esse evangelho. Engraçado, e o processo de me autodestruir se torna agradável na certeza da fé de que o Pai me reconstruirá. Obrigado por vocês. Vocês são as pecinhas que reconstroem esse evangelho a cada dia. Vê-los aqui, vê-las aqui, vê-los ali, vê-las... Saber que tem alguém aqui reconstrói esse coração
e essa vontade de caminhar cada vez mais no reino de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, por favor, para a gente orar. Irmã Lloyd, você pode nos conduzir em oração, por favor? Amém? Senhor, nós te agradecemos por essa noite, Senhor. Eu ouvido a tua palavra, Senhor, entendido, tu usou o teu servo para falar aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua casa aqui. Senhor, abençoa esse Amém. lugar. Abençoa a vida de cada um aqui, Senhor. Amém. Senhor, traz as pessoas aqui que precisam estar aqui. Amém. Senhor, Amém. Em pela tua nome de palavra. Jesus, Pai. Pai, nós abençoamos esse lugar nesta noite, Pai. Amém. E te agradecemos por essa palavra. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Leva-nos em paz, guardados e protegidos por ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Uma salva de palmas. Encerrado a reunião. O culto continua, gente.